noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma sessão do Parlamento Emily, projeto executado a várias mãos entre os professores e os alunos, um projeto interdisciplinar, onde os alunos são convidados a construir, por meio de pesquisa, a elaboração de projetos de lei e de argumentos fundamentados para defender o seu ponto de vista em relação aos projetos. Eles são convidados, antes de começar esse projeto, a ver, analisar a realidade em torno da cidade de São Paulo, mais basicamente o bairro onde eles moram, alguns pontos que precisam de um olhar mais definido, um olhar mais reflexivo sobre a sociedade. Este ano, eles tiveram um olhar para a distribuição de água, distribuição de eletricidade, questão da moradia, a questão do lixo, tanto hospitalar como lixo doméstico, e a questão da educação. A partir daí, eles foram convidados a fazer pesquisas e reflexões, foram desafiados a construírem todas essas argumentações em cima do que foi feito. Nós acreditamos numa formação humana que cuida, que se compromete com a cidadania, que visa a atuação deste aluno como um protagonista na sociedade onde ele vive, que exige escolhas conscientes e reflexivas, que pensa e que age em prol do coletivo. E nada mais do que um colégio dentro da escola que isso ele aprenda a fazer. Aprenda a fazer por meio de simulações, para que, quando sair dos muros do colégio, ele haja na sociedade. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso debate do projeto de lei número 64.882. Bom, agora iniciaremos a apresentação do projeto de lei, que estuda projetos de melhoria de infraestrutura, distribuição de água e propostas de produções mais ecológicas nas indústrias, casas e grandes comércios da região metropolitana de São Paulo, com sistema de fiscalização. Por meio deste projeto de lei, muitos litros de água serão economizados porque as indústrias e os grandes comércios consomem, muitas vezes de maneira imprópria, mais de 60% da água da região metropolitana de São Paulo e não têm atrativos para economizar sua água bruta. Sendo assim, quem sofre com a falta de água é a população paulistana, pois as campanhas de conscientização e medidas de economia de água são destinadas aos menores consumidores. O projeto de lei também engloba algumas medidas que beneficiarão mais de 2 milhões de brasileiros que vivem na metrópole sem o acesso de água potável, por meio do artigo 4, que também incentiva a população a coleta de água das chuvas ou certas ações que economizarão aproximadamente 275 litros de água. O projeto elaborado não blinda ou negligencia as pessoas ignorantes que fazem uso indevido e irresponsável da água tratada, gerando de maneira responsável e com consequências adequadas para tais, por meio do artigo 6, e incentiva a população a economizar água por meio do artigo 5. Além dos pontos situados anteriormente, o projeto de lei elaborado propõe uma espécie de racionamento de água para averiguar que não possui nenhum grande desperdício. Mais informações no artigo 7. Por fim, o projeto também inclui a manutenção e investimentos em mais represas, de acordo com a demanda da população. Enfim, iniciaremos agora o debate. Passa a palavra para a Laura, uma moradora residente da Vila Mascote. Boa noite a todos. Sou Laura. Eu apoio esse projeto de lei. E, cara, falando nesse artigo 1 aí, os relatórios dos grandes comércios devem apresentar em São Paulo, beleza, eu entendi. Mas só uma garantia que esses tais relatórios não sejam forjados. Vai ser impossível saber se são falsos ou não, já que as indústrias têm uma super influência. Eu não acho que vai dar certo. É só mais uma lei que vai ser um teatro. Bom, agora passo a palavra para Vitor Ogata, presidente da ANA. Boa noite, senhores. Primeiramente, os projetos estarão em estado avançado. Assim, eles serão apresentados para comércios e indústrias. Caso haja alguma objeção ou uma sugestão da parte dos envolvidos, eles têm qualquer liberdade de mandar para nós, que após uma rígida análise, talvez implementaremos. Agora, na parte da fiscalização, voltamos com a Sabesp para analisar e verificar se as contas de água estão de acordo com as metas do projeto. Passa a palavra para Vitória Mendes, diretora financeira da Fiesp. Olá, eu sou a Vitória e eu me posiciono contra esse projeto de lei, pois acredito que esses projetos que serão elaborados em conjunto possivelmente atrapalharão as produções industriais.
Porque temos que lembrar que pelo menos 30% da água é utilizada por uma questão de segurança, o resfriamento das máquinas, e a maioria da água é usada para as produções de comidas, bebidas e cosméticos. E mesmo assim, a gente já vem implementando medidas para a economia de água, como o reuso dela, podendo conferir essas informações no site fazforte.com.br. Então, eu e a Fiesp nos posicionamos contra porque acreditamos que esses projetos atrapalhariam as indústrias e que a intervenção do governo não é necessária no momento atual. Passa a palavra para Vitor Freitas, investidor que cursa na FEA. Olá, senhoras e senhores. Sou Vitor Freitas Cruz e eu apoio esse projeto. Sim, realmente, as grandes empresas e indústrias se importam mais com os lucros do que com as consequências de seus atos. Mas veja, nós já estamos no limite. A água está literalmente acabando. A falta de colaboração dessas empresas resultará numa queda de lucros das mesmas, levando em conta que a Câmara Municipal de São Paulo e outros órgãos serão obrigados a aumentar os impostos, já que nosso meio de obter água será insustentável. Portanto, será bom para nós e para eles que cooperássemos em conjunto. Passo a palavra para Vitória Mendes, diretora financeira da Fiesp. Eu novamente me posiciono contra esse projeto, pois acredito que, por exemplo, o artigo 5 está mal estruturado, já que, uma vez, quando cita meios legais, não está especificando o que é isso, deixando aberta a possibilidade de fraude e a interpretação geral, algo que não é muito seguro. Por exemplo, uma casa com 3 pessoas, a economia de 5% resultaria em 22,5% de litros, porque ela, no mínimo, consome 450 litros dias, economizando, como eu já disse, 22,5 litros. Então, a quantidade economizada geraria um valor muito alto. Então, não faz sentido ter todas essas medidas para as indústrias, agroindústrias e grandes comércios, se o valor economizado é desproporcional à água economizada, causando um desequilíbrio. Passo a palavra para Maria Clara, professora de Geografia da USP. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Maria Clara e eu sou a favor deste projeto de lei. Pensando no que a Vitória diz, alguns meios não são mencionados, pois existem tantas formas de economizar água que estão dentro da lei, que seria muito longo de citar. Já pensando na parte da fraude, seria impossível, pois a Sabesp sabe o valor da conta de água de todas as residências. Então, quem tentasse fraudar, provavelmente não conseguiria. E por último, usando sua conta, se 500 mil habitantes adotarem esta política, chegaremos a um valor de economia de água de 370 mil litros aproximadamente. E perderemos apenas R$ 1.870. Acho que os litros que economizaremos vale a pena o desconto que nós daremos e os litros poderão ser usados para abastecer a população. Passo a palavra para Isabela Querino, representante da Embrapa. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Isabela e represento uma instituição contra esse projeto. Primeiramente, sei que as indústrias são os maiores consumidores, mas como seria possível elaborar algo em conjunto, sendo que temos mais de 120 mil instituições somente em São Paulo, sem contar com as agroindústrias e grandes comércios? Além disso, vocês acham que a Câmara Municipal de São Paulo entrará em contato com mais de 120 mil instituições? E se essa verba é composta por impostos, quanto vão aumentar até que seja possível novos projetos e fiscalizações? E como os menores consumidores não vão sofrer se são eles que vão pagar? Também tem a questão do tempo. Quanto tempo vai demorar até isso ocorrer? Quanto tempo vai demorar até os gastos serem proporcionais aos meios? Acaba que isso não é favorável para todos. Por isso, acho que não deveria haver nenhuma interferência do governo nas indústrias até termos uma boa estrutura e planejamento. Passo a palavra para Maria Eduarda Figueiredo, funcionária da Sabesp. Olá a todos, sou Maria Eduarda e estou representando a Sabesp neste debate. E eu sou completamente a favor deste projeto de lei. Eu posso afirmar a vocês que a Sabesp tem os recursos suficientes para a fiscalização do consumo de água da região metropolitana. Assim como temos nosso sistema de cobranças digital, podemos adaptá-los para a fiscalização do consumo de água das 100 mil empresas e das moradias dos mais de 12 milhões de habitantes da cidade de São Paulo. Olá a todos, meu nome é Ian e eu sou contra esse projeto de lei. Porque, mano, quem tá sem água também tá sem dinheiro. E uma obra dessas é muito cara. Ainda mais que vocês não deixam a gente fazer nossos pulos, dar nossos corre. Porque o dinheiro tem que vir de maneira regular lá, que vocês chamam. E tipo assim, eu até entendo que é um prazo bem legal que vocês deram, de 5 anos.
e que a gente vai ter água em casa se a gente conseguir realizar esse projeto. Mas não faz sentido se a gente não ter como colocar comida na mesa no final do dia. Passa a palavra para o investidor Vitor Freitas. Entendo que pessoas como o senhor não possuem uma boa condição financeira, mas entenda que com a colaboração de mais moradores, essa reforma se tornará algo possível. Como já foi dito, o único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Prive a vida das pessoas que o senhor ama e outras milhares, não a vida da sua carteira. Entenda que a decisão que o senhor tomar hoje influenciará em seus descendentes. Um dia o senhor morrerá. E que mundo você quer construir para os seus netos e bisnetos? Um mundo com água potável, comida e impostos baixos? Ou um mundo onde racionamos água das 3 horas da tarde até 20 horas da noite e temos impostos altíssimos? Passa a palavra para Rian, professor de Engenharia Civil, de Recursos Hídricos e Saneamento da FEM. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Rian e eu sou contra esse projeto de lei. Creio que o desvio da verba possa ser desnecessário, já que, segundo a Maria Fernanda Sala Minuti, uma arquiteta da Sabesp, os reservatórios devem ter altura de apenas 6 metros no máximo, e modificar os reservatórios atuais não vai causar uma grande diferença, já que os reservatórios paulistas se encontram um pouco abaixo da média, de maneira que não vai contribuir muito nem resolver no caso de uma nova crise hídrica. Passa a palavra para Vinícius, pedreiro dessa empresa do Sistema Cantareira. Olá, meu nome é Vinícius e eu sou um pedreiro. E sou a favor do projeto de lei, e farei parte das obras no Sistema Cantareira. Essa reforma ajudará muito a população mais pobre de São Paulo, pois muitos não conseguem ter acesso à água limpa e potável. Essa obra vai ajudar sim, pois o Sistema Cantareira possui um total de mais de 6 represas, com mais de 2.000 km². Ou seja, se aumentar 1 metro, mudará tremendamente. Passa a palavra para Gabriel, dono do restaurante Varanda Faria Lima. Boa noite, me chamo Gabriel e sou contra esse projeto de lei. Sou dono do Varanda Faria Lima. Em meu estabelecimento, há um gasto de água muito grande, por necessidade. Creio que esses artigos irão me prejudicar muito. Não conseguirei pagar as multas recebidas e as próprias contas do restaurante. Assim, terei que demitir funcionários e, por fim, irá aumentar o desemprego. Sem contar com os gastos que eu teria com reformas de infraestrutura para reusar água. E muitas dessas medidas não são possíveis em um estabelecimento, onde temos que respeitar as normas sanitárias e utilizar água limpa. Passa a palavra para Renata, uma moradora da Vila Santa Catarina. Boa noite, sou a Renata e estou aqui para representar todos os moradores da Vila Santa Catarina. Primeiramente, observando o cenário atual da região metropolitana de São Paulo, o artigo 6 é muito importante para a economia de água na cidade, pelo motivo de gerar responsabilidade na população com o consumo de água. Em relação aos comerciantes, não é necessário nenhum tipo de preocupação, pois, como dito no artigo 6, são 150 litros de água que cada pessoa pode usar em uma residência diariamente, o que é uma quantidade bem generosa, levando em conta que, de acordo com a Sabesp, os restaurantes de São Paulo utilizam 25 a 50 litros de água por pessoa. Assim, então, encerramos o nosso debate do novo projeto de lei de São Paulo, número 64.882. Então, com o debate finalizado, iremos realizar a votação. Peço para que quem está a favor vote sim e quem está contra vote não. Obrigado a todos. Eu sou Ana Beatriz, presidente do projeto de lei número 64.883. E eu sou Isabela Marconde, secretária do projeto de lei número 64.883. Hoje estamos aqui para decretar ou não um projeto de lei. Leremos o projeto agora e teremos esse documento projetado. Ementa, cria leis que ajudarão a solucionar os problemas de crise de eletricidade, que são também uma consequência da crise hídrica na região metropolitana de São Paulo. Justificativa. Nosso projeto de lei beneficiará milhares de paulistas, pois, na região metropolitana de São Paulo, existe um déficit de utilização de outros meios de produção de energia. Com esse projeto de lei, temos como objetivo de apresentar formas para economizar energia e, principalmente, formas para que a geração de eletricidade em São Paulo não chegue em níveis críticos, como as grandes crises hídricas, por isso devemos agir. A população precisa de energia para sua sobrevivência, seu lazer, e não podemos cada vez mais deixar famílias e famílias sem energia e outras em racionamentos diários. Sabemos também que 65% da produção de energia na região metropolitana de São Paulo é referente à hidrelétrica, e quando existe uma crise hídrica e elétrica, o valor da energia tem um aumento médio de 5%. Por isso, nosso projeto de lei visa a utilização de outros meios de produção de energia, como painéis solares e usinas eólicas, que além de trazerem benefícios ambientais, São Paulo tem vantagem ao utilizar esse tipo de energia, pois temos uma abundância desses recursos. Nós teremos que nos organizar para termos uma discussão justa e honesta, então quando um lado acabar a sua argumentação, passaremos para o outro lado. Agora está permitida a discussão. Começaremos com Maria Beatriz. Ela é uma cidadã humilde.
Nós somos contra esse projeto de lei, pois, em nossa opinião, ele traz artigos injustos e desnecessários. Um exemplo disso é que em nenhum momento existe uma promessa ou um projeto feito pelo governo para solucionar a crise hídrica ou elétrica, e sim investimentos feitos pela população que já paga impostos e contas para o governo falar uma possível solução. Outro exemplo está presente no artigo 3, que propõe aumento de taxas se estabelecimentos tiverem consumo excessivo de água ou de eletricidade. Isso é ridículo, porque já iremos pagar contas mais caras. Passaremos a palavra para o Rafael, um fazendeiro de grande sucesso. Olá, meu nome é Rafael, sou um fazendeiro de grande sucesso e eu sou a favor desse projeto de lei por diversos motivos, principalmente porque essas leis podem ajudar a solucionar a crise hídrica e evitar um prejuízo na região metropolitana de São Paulo. Vale lembrar que 65% de São Paulo usa energia hidrelétrica e sem essas usinas ia ter um déficit que seria recompensado com o projeto de lei. Agora passaremos a palavra para Vitor Ferraz, um cidadão humilde. Olá, eu sou contra esse projeto de lei, pois muitos artigos que tem nele eu não gosto. Tipo o artigo 3, que fala se o consumo de água ou energia for excessivo, resultará em multa. Que acho que é uma falta de respeito com nós. Porque muita gente trabalha com esses recursos, que nem a água, e acabaria usando muito e extrapolando esse limite. Que nem o meu parceiro Robson, que tem lava rápida, ele passaria facinho nesse limite e teria que pagar essa multa. O que seria muito injusto, porque ele só estaria fazendo seu trabalho e aí recebe uma multa só por estar tentando ganhar um pouco de dinheiro. Eu não acho isso justo. Vocês acham? Outra coisa que eu não vou com a cara é esses artigos que falam que os ricos que têm dinheiro para pagar os impostos, que estão cada vez mais caros, acabam pagando mais barato que a gente, as pessoas mais humildes, que tem que dar muito duro para conseguir dinheiro para pagar esses impostos. E eu não gosto muito disso porque conta que a gente trabalha muito duro, a gente tenta sustentar nossa família, levar comida para mesa, que muitas vezes a gente não consegue, e ainda a gente vai ter que lidar com essa injustiça de pagar mais caro que as pessoas que conseguem trazer um banquete para sua família, e a gente aí se matando para conseguir levar energia para casa, porque muitas vezes a gente nem consegue pagar esses impostos, tá cada vez muito, muito caro, e a gente acaba ficando sem energia em casa mesmo. Então, esses artigos só seriam justos e bons se favorecesse a todos, mas isso não faz. Só favorece aqueles que têm dinheiro e deixa os pobres mais pobres. E acho que é isso mesmo. Valeu. Passaremos a palavra agora para o Riad, deputado federal do Brasil. Olá, boa noite. Sou deputado federal e sou a favor desse projeto de lei. Sabemos que, em média, uma família com 4 pessoas usa 157 kW, o que podemos ver nos gráficos. Para esse artigo de lei, iremos determinar um limite de energia por residências e estabelecimentos comerciais específicos. Essa lei tem o propósito de fazer que ninguém fique sem energia e respeitar o momento de crise nas hidrelétricas que estamos passando. Obrigado. Agora passaremos a palavra para a Manuela, secretária da Economia do Brasil. Olá, boa noite. Sou uma secretária de Economia e sou a favor desse projeto de lei. Em São Paulo, utilizamos 65% de nossa fonte de energia como hidrelétrica. E esse projeto de lei tem como objetivo de fazer com que não falte energia na região metropolitana de São Paulo. Hoje em dia, estamos em meio de uma crise hidrelétrica, pois estamos com falta de água. E por isso, o preço da energia teve um aumento de 5%. Isso faz com que empresas que utilizam energia como meio de produção tenham gastos e custos mais altos, fazendo assim com que seus produtos também tenham um preço maior. E isso claramente afeta a economia. Não podemos ficar parados e esperar que a água caia do céu e nos salve. Precisamos fazer alguma coisa, porque se dependermos disso, ficaríamos sem água e sem energia. E como, por exemplo, o amigo do Vitor Ferraz, o Robson, que precisa dessa energia para trabalhar em seu lava rápido. Como ele trabalharia? A resposta é simples, ele ficaria sem água e sem energia, e assim ficaria sem trabalhar, como acabaria ficando sem sua fonte de renda e sem seu sustento financeiro, como seria a situação de muitos outros paulistanos. Também tem um ponto no artigo 10, onde diz que no uso de energia solar e eólica haverá uma diminuição do preço cobrado. E esse artigo tem o objetivo de estimular e incentivar o uso desse tipo de energia, fazendo assim com que quem tem dinheiro de usá-las, a usando, e fazendo assim com que sobre mais das hidrelétricas a quem não tem essa condição. E o melhor disso é que quanto mais pessoas usarem esse tipo de energia, ao longo do tempo mais barato e mais acessível a todos, ela vai ficando. Obrigada. A palavra agora vai para o Guilherme, jornalista da Band News. Olá, boa noite. Eu sou contra esse projeto de lei, pois nele existem muitos avisos e cobranças que serão empregados pelo governo em cima da população. Um exemplo é o artigo 13. Nele diz que será obrigatória a instalação de aparelhos economizadores em qualquer estabelecimento, seja casas, comércios ou indústrias. Em teoria, funciona, mas na prática não, porque não se especifica o que acontece se você não instalar esses aparelhos, o que acontece se você não tiver dinheiro para instalar esses aparelhos, quais e onde esses aparelhos serão instalados, ou até mesmo quem irá fiscalizar tudo isso. Suponho que a solução do governo será cobrar mais taxas em cima de quem não tiver esses aparelhos, porque é a única coisa que eles fazem, sempre cobrando mais taxas.
E um exemplo concreto, que já foi dito pelos meus colegas, é o artigo 3, que irá impor mais taxas para quem consumir mais água. E sobre a questão de energia e como economizá-la, existem artigos ridículos, como o artigo 8, que propõe, se o projeto de lei for aprovado, um corte energético de 4 horas todo dia, das 7 da manhã às 11 da manhã. Primeiro, isso é ridículo, porque existem aparelhos que todos nós temos que são essenciais, como a geladeira, e necessitam ficar ligados o dia inteiro. E segundo, tem gente que só consegue tirar sua fonte de sustento de aparelhos que necessitam também de ficar ligados o dia inteiro, como pessoas que mexem com computadores e outros aparelhos eletrônicos. E para finalizar, existe o artigo 11, que nele diz que vai ser utilizado fontes de energia não renováveis caso tenha uma crise hídrica e elétrica para fornecer mais energia para a população. Só que a utilização do mesmo agrava crises de chuva, que é o que a gente está vivendo, que é um dos principais causadores dessa crise hídrica e elétrica. Obrigado. Agora a palavra vai para a Sofia, advogada ambiental. No artigo 8, é importante ressaltar que é comunicado o desligamento das luzes por 4 horas ao dia. Isso causará uma diminuição nos gastos de energia e abaixará o preço da mesma. Eu sou a favor desse projeto de lei porque acho que isso fará muito bem para a economia do povo, pois irá causar uma diminuição absurda nos preços atuais das contas de energia. A palavra agora vai para o João Pedro, um empresário da Sabesp. Complementando a fala da Sofia, essa ação de desligar a luz durante 4 horas do dia irá desenvolver e aprimorar a população em relação à adaptação e melhorará a economia do país. E se houver uma grande queda de energia, não haver mais, as luzes terão que ficar desligadas por muito mais do que 4 horas por dia. Sendo assim, melhor precaver do que faltar. Agora passaremos a palavra para a Lívia, uma cidadã humilde. Não, eu sou contra esse artigo, pois o desligamento de luz não tem muito cabimento, já que à noite, na hora de dormir, as luzes já são apagadas por mais ou menos 3 horas ou mais. E também, se tiver um apagão por mais ou menos 4 horas, dependendo do horário, pessoas não poderiam trabalhar, estudar ou fazer suas coisas diárias. Geladeiras iriam desligar, e dependendo do tipo de comida, elas podem estragar. Ainda mais hospitais, escolas, indústrias e mercados que necessitam da energia para funcionar. E eu também percebi que o governo colocou taxas maiores a cada quilowatt se alguém ultrapassa o limite de energia. E como os quilowatts já estão bem caros, isso seria um absurdo. Agora passaremos a palavra para a Paula, que é uma engenheira elétrica. Eu sou contra esse projeto de lei, pois se formos levar em conta que 70% da energia do Brasil depende das hidrelétricas e estamos em meio a uma crise hídrica, não faz sentido que a luz das moradias sejam cortadas, já que a maior parte da crise tem a ver com a retomada das indústrias e dos setores de serviços após a pandemia, que utilizam uma grande quantidade de energia, por ser muito industrializada e uma grande quantidade de água no funcionamento de suas máquinas. E também pelo crescimento excessivo da agropecuária no Brasil, que utiliza mais de 1/3 da água potável produzida para a população. Agora finalizaremos com Diego, vereador de São Paulo. Boa noite, sou Diego, vereador do Estado de São Paulo e sou a favor deste projeto de lei. Se negado o projeto de lei, teremos cortes energéticos por tempo indeterminado, com o objetivo de evitar uma grande crise energética que afetará toda a população, e que possui relação com as crises hídricas, que vêm aumentando bastante a cada ano. Atualmente, uma seca maior de 91 anos, de acordo com o site Economia UOL. Com o projeto, também serão introduzidas novas fontes energéticas para São Paulo, como fonte de energia eólica e solar. Agora a discussão está concluída. A partir de agora, a votação está permitida. Quem está a favor, vote sim. Quem está contra, vote não. Obrigada por assistirem ao Parlamento Emily. Agradecemos a sua presença. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje iremos realizar o parlamento da Lei número 6.666. A Secretaria de Habitação decreta, pelo artigo 1, por meio desse projeto de lei, será constituída a construção de moradias com associações de empresas construtoras para indivíduos com as estipuladas rendas. Artigo 2. Os indivíduos contemplados precisam trabalhar na região da subprefeitura do Jabaquara e terem renda de R$ 2.500 a R$ 4.500. Faixa 1. Renda individual entre R$ 2.500 e R$ 3.500. Faixa 2. Renda individual entre R$ 3.501 e R$ 4.500. A metragem dos apartamentos dependerá das faixas divididas de acordo com a renda. Faixa 1, 25 metros quadrados. Faixa 2, 35 metros quadrados. Artigo 4. 85% do financiamento do imóvel será responsabilidade do governo. Artigo 5.
Anualmente será cobrado um juros de 1,3 ao valor do apartamento. Artigo 6. Após 10 anos, os contemplados precisarão ter finalizado o pagamento do imóvel junto do valor dos juros acumulados. Artigo 7. O projeto será financiado pela Caixa Econômica Federal com valor referente a 180 milhões. Parágrafo único. Em caso de problemas financeiros dentro do projeto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social começará a subvenção econômica. Justificativa. O Brasil tem por volta de 50 milhões de pessoas que não residem em uma moradia digna, pessoas trabalhadoras que infelizmente não tiveram a oportunidade que mereciam. Então, por meio desse projeto, queremos oferecer o mínimo de dignidade que essas pessoas merecem, porque mesmo tendo uma renda baixa, isso não as torna menos dignas. Então, para começarmos, gostaria de chamar Kátia Duarte para falar um pouco para nós. Eu já passei por situações muito difíceis por conta da minha renda baixa, foi quase impossível subir em algum meio. Esse projeto quer ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu estava no ano passado, e é por isso que eu defendo ele. R$ 2.500 por mês para pagar as contas, comprar comida, roupa, produtos de higiene e outras coisas básicas que todo ser humano precisa, não dá certo. Desse jeito, não tem nem como essas pessoas estudarem para conseguirem um emprego e uma renda melhor. Elas trabalham direto e não têm tempo para isso, e elas precisam de ajuda assim como eu precisei. Por conta do Covid, elas também não têm opção de ficar em casa. Ou elas saem de trabalhar, ou elas morrem de fome. O número de pessoas desempregadas, que equivalia a 11,6% da população brasileira, subiu para 14,4% depois da pandemia. Oferecer dignidade para essas pessoas é um dever do nosso país. Agora eu vou pedir para Francisco Pimentel completar a minha fala. Boa noite. Eu sou a favor deste projeto, pois esse projeto irá dar um lar adequado para pessoas com baixa renda salarial e, como a Kátia disse, ela já passou por várias dificuldades no passado. Eu acredito que há também outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que ela. Por isso eu sou a favor. Este projeto irá deixar a rotina de pessoas mais organizadas e o cotidiano também. O governo irá pagar 85% do valor inicial do imóvel. E depois de 10 anos, as pessoas irão ter que pagar 1,3% dos juros, que comparado com as outras moradias é muito baixo. Então, Ronaldo Adler, a palavra é toda sua. Tudo isso que vocês falaram até agora é as partes sociais, mas é como se interessassem a parte econômica. O projeto não traz lucro rápido, e é muito melhor construir prédios para a classe média. Além disso, 180 milhões de reais é muito dinheiro, e o projeto não vai pagar muito rápido. Se construirmos prédios para a classe média, a gente ganharíamos muito dinheiro em um ano, e teríamos uma média de 8% de lucro. E o lucro só tenderia a aumentar, porque a gente não teria que gastar em materiais e nem na mão de obra. Pessoas que ganham de R$ 2.500 a R$ 4.500 não vão conseguir pagar. A única coisa boa do projeto é os juros. E olha que ele nem é tão alto assim. Dar moradia para essas pessoas é inútil, não resolve nada aqui no Brasil. Moradia não faz você melhorar de classe. Paulo Menezes, por favor. A construtora Menezes, no qual sou proprietário, já fez vários projetos com o governo e somos uma empresa muito confiável e prezamos pelo bem social de todos e pelo fim da desigualdade. Mesmo que o lucro demore, uma hora ele virá, e ele será entre 4 milhões e 200 mil a 7 milhões de reais. E nem sempre o lucro é a coisa mais importante. Tem muitas pessoas precisando de uma moradia digna e nós daremos essa oportunidade a eles. Dar uma moradia digna? Por favor, você está senhor, louco? ordem na Câmara. Está totalmente equivocado. Isso é loucura. Senhor, por favor, ordem na Câmara. Prossiga. Boa noite a todos. Você falou de dar moradia às pessoas, como se nada importasse mais. Todos os prédios terão áreas de lazer, como piscina, churrasqueira, quadra, áreas de lazer em geral, que são simplesmente para você descansar e relaxar. Mas esse prédio não terá. Você não terá a oportunidade de ir para uma piscina, descansar ou relaxar, deixar seu estresse para trás. Por isso que eu sou totalmente contra. Não há sentido continuar um projeto que simplesmente dá moradia às pessoas e não deixa elas descansarem como se fosse um verdadeiro lar. Isso é totalmente loucura. Não há sentido continuar um projeto que simplesmente só dá mais estresse para as pessoas e os moradores. Soldado José Alves, por favor. Soldado José Alves se apresentando. Boa noite a todos. Bom, como um bom soldado, eu sou a favor, pois esse projeto de lei ele tem como ato ajudar as pessoas que não têm uma moradia digna. E além dessas ajudas, elas vão ter aquilo que elas tanto sonhavam, como um sapato bom, uma moradia e um teto que não há buracos. Tenho uma pergunta para os senhores. Vocês gostariam de estar no lugar deles? Acho que não. Por problemas técnicos, a Débora ela não conseguiu comparecer e por isso ela gravou um vídeo para nós. Olá, me chamo Débora Ribeiro contra este projeto de lei pelos seguintes motivos. Primeiramente, eu me dedico demais ao meu emprego para poder pagar a minha roupa, minha comida, minha moradia e etc.
Agora, essas pessoas de baixa renda teriam acesso a uma moradia adequável por um preço baixíssimo. Eu não apoio e acho que se forem abaixar o preço para as pessoas de baixa renda, poderiam abaixar também para a classe média ou até mesmo para o resto da população. Querendo ou não, isso não traria nenhum benefício. Ainda causaria conflitos na sociedade e a insatisfação do povo. Se você tem a mesma opinião do que eu, vote contra esse projeto. Bianca Guiar, por favor, prossiga. Bom, eu sou a favor desse projeto de lei, pois se continuarmos com essa desigualdade em nosso país, irá sim existir pessoas sem moradia digna. Precisamos ter mais empatia com o próximo. Até porque nem todo mundo teve a mesma oportunidade de vocês. Nem todos têm ensino superior concluído para entrar no mercado de trabalho. Vocês, como tiveram essa oportunidade, deveriam ser a favor desse projeto de lei. E a gente precisa conhecer diferentes tipos de classes sociais para conseguirmos entender a necessidade do próximo. Márcia Silva, a palavra é toda sua. Boa noite, eu gostaria de complementar a fala da Bianca. Primeiro que você, Débora, está dizendo que seria injusto as pessoas de classe baixa estarem pagando um imóvel com um preço mais baixo que você. Mas acho que tenho que te lembrar que só existe justiça quando as condições são iguais para todos que estão na disputa. E como disse a Bianca, a história do nosso país é marcada por uma enorme desigualdade social e econômica. E lembre-se que o gênero, a cor de pele e a região do país, infelizmente, influenciam no sucesso ou fracasso econômico de alguém. E sobre o seu argumento de que possam haver revoltas sociais, a desigualdade econômica e a falta de condições para uma vida digna já são causas desses conflitos que você mencionou. E talvez essas violências já estejam acontecendo. Só os que não querem ou não podem perceber, não percebem. E para finalizar, quando todos tiverem as mesmas condições de educação, saúde e moradia, podemos voltar a falar sobre justiça. Aslan, a palavra é toda sua. Como representante do movimento de moradia, vim aqui olhar esse projeto. Esse projeto peca em vários assuntos. Primeiramente, quando vocês erram a classe que vocês querem acertar, até porque vocês falam de uma classe baixa que não tem uma renda alta. E eu pensava, quando eu vi isso, que seria provavelmente um menor salário mínimo, talvez. Mas não, chegando aqui, são pessoas que ganham a partir de R$ 2.500. Vocês realmente acham que essas pessoas têm condições tão péssimas de vida? Eu quero deixar aqui bem inequívoco. Eu não acho que essas pessoas vivem extremamente bem, e elas não vivem. Porém, não são essas pessoas que estão sendo mais afetadas pela pandemia, não são essas pessoas que passam por inseguranças alimentares, que não têm uma casa e não têm trabalhos fixos. Vocês estão tentando fazer um projeto para a classe errada. E eu não quero dizer que você não tem que fazer um projeto para essa classe, mas vocês estão vendendo essa classe como se ela fosse muito mais baixa do que ela é. Esse projeto, ele peca quando você percebe que as pessoas não vão conseguir pagar eles. Os juros são extremamente altos e o período para pagar é muito baixo. E eu queria chamar aqui o Murilo Navas, um contabilista, para explicar melhor isso. Olá, eu sou o Murilo Navas e me posiciono contra esse projeto de lei. Esses preços são completamente injustos e eu vou explicar o porquê. Uma pessoa que ganha R$ 3.500, que é o valor máximo para ocupar um apartamento de 25 metros quadrados, precisa trabalhar 9 meses sem gastar em qualquer outra coisa para pagar o valor de entrada do apartamento, que são R$ 31.500. Agora, pensando no valor que deverá ser pago até o fim dos 10 anos. A média da parcela a ser paga são R$ 1.487, quase 50% do salário dessa pessoa. Esse preço sem contar os juros e pensando na pessoa que ganha R$ 3.500. E aí, e quem ganha R$ 2.500? Como essa pessoa paga comida, vestimentas, transportes, tudo? É impossível. Senhores, por favor, ordem na Câmara. Senhores, por favor, silêncio na Câmara. Senhores, por favor, silêncio. Sentem-se. Senhores, por favor, silêncio. Então, com isso encerramos nosso parlamento. Se vocês concordam com o projeto de lei, por favor, vote sim. E se vocês são contra o projeto de lei e acham que isso não merece ser aprovado, vote não. Obrigada. Boa noite a todos. Sou a presidente da Câmara dos Deputados, Júlia Pecorário. Estamos direto da Câmara Municipal de São Paulo para mais um debate. Estou aqui com a minha secretária Pierina Viganó e no debate de hoje vamos discutir as políticas públicas de habitação da Vila Mascote. Boa noite a todos. Sou a secretária Pierina Viganó. Estamos hoje aqui com Denis da Silva, advogado da Fundo de Quintal S.A., e Marina Liz Fuzeto, presidente da Fundo de Quintal S.A. Dentre os moradores e comerciantes estão Cleiton José Pereira, Adilson Alfredo de Oliveira, Elizabeth Hoffmann e Caterine Quevalier.
Também temos o padre Júlio Lancelotti, sacerdote cristão, Marcelo Ferro, advogado representante dos moradores de alta renda, Manuela Queiroz, procuradora-geral da República, e Yuri Ackerman, presidente da Ackerman Construções e Incorporações. Projeto de Lei número 7.342/2021. Define a isenção de impostos para empresas privadas que fizerem parcerias com o setor públicas privadas, visando atender a demanda de moradia popular no bairro da Vila Mascote. Por meio desse projeto de lei, milhares de famílias de baixa renda mensal terão a possibilidade de melhorar sua condição de vida. No começo da pandemia, 6.373 famílias foram despejadas devido ao novo cenário e adaptação à pandemia. Agora, esse número subiu para 22 mil famílias despejadas e 91 mil ameaçadas de despejo. Esta lei pretende aumentar o desenvolvimento das regiões urbanas de São Paulo por meio das moradias populares e dos empreendimentos imobiliários criados pelas empresas privadas, que receberão isenção de impostos ao participarem dos projetos. Agora vamos iniciar. Cada um terá 50 segundos para argumentar e não serão abertas sessões desse tempo. Vamos iniciar com o morador Cleiton José Pereira. Cleiton, lhe conceito a palavra. Boa noite, meu nome é Cleiton José Pereira. Eu sou um pai solo que não recebe pensão da mulher e está afogado em dívidas. Minha casa está caindo aos pedaços. Eu e minhas 2 filhas corremos perigo todos os dias naquela casa. E eu recebo um salário mínimo, que é equivalente a R$ 1.100. Eu desejo muito que o governo perceba que eu sustento uma família sozinho. Minhas 2 filhas têm condições precárias de higiene. E eu preciso de pelo menos 2 salários mínimos para que elas tenham uma vida favorável. Sobre a desvalorização de imóveis. Eu não acho que esses imóveis vão desvalorizar, pois o bairro onde esses imóveis existem hoje são bairros que contêm muitos moradores de rua. E esses moradores de rua irão para esses imóveis, assim aumentando a segurança do bairro. Obrigada, Cleiton. Agora, por favor, Elizabeth Hoffmann, a palavra é sua. Boa noite. Sou Elizabeth Hoffmann, dona de uma confeitaria local. A minha confeitaria costumava estar sempre tão cheia e bem movimentada, mas com a pandemia tive que fechar o comércio para só agora poder reabrir. O problema é que a minha confeitaria fica localizada próxima à área em que planejam construir as moradias populares. Porque, de acordo com o estudo Crime Social, Castigo Social, a Desigualdade de Renda e as Taxas de Criminalidade nos Grandes Municípios Brasileiros, de Mônica Viegas Andrade e João Paulo Rezende, a desigualdade tem grande efeito em relação às moradias. Obrigada. Agora temos Adilson Alfredo de Oliveira. A palavra é sua. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Adilson Alfredo de Oliveira e sou morador da Vila Mascote há mais de 26 anos. Aqui acordo todo dia, às 4 da manhã, para ir para a obra e por mês recebo um salário mínimo. Para mim, isso não tem condições. Então, e também, aqui na Vila Mascote, moro em um sobrado que divido com mais 2 pessoas no meio da comunidade. Então, sim, sou a favor desse projeto de lei, pois ele beneficiará a mim e a outros moradores com baixas condições de renda a terem um melhor acesso à saúde e à moradia. Ainda beneficiará as construtoras, pois seus impostos serão reduzidos. Muito obrigado. Cavalier, agora é com você. Eu sou contra a construção de moradias populares na Vila Mascote, pois elas desvalorizarão os imóveis ao redor, tendo em mente que o metro quadrado nesta área é alto e valorizado. A situação na Vila Mascote é idêntica aos do bairro da Moca e da Vila Leopoldina, que sofreram e ainda sofrem com este problema de desvalorização. Então, estamos aflitos e indignados com que isto aconteça com nossos imóveis. Além da desvalorização, as moradias começarão a se deteriorarem por conta de que os seus proprietários não terão condições para fazerem reparos por conta de seus status financeiros. Marcelo Perro, por favor. Boa noite a todos. Sou Marcelo Perro, advogado da população de alta renda da Vila Mascote, e sou contra construções de moradias populares na Vila Mascote, pois com as construções delas haverá uma desvalorização no metro quadrado da região, de R$ 12.000 para R$ 7.000. E o bairro que hoje em dia é considerado classe média alta passará a ser um bairro de classe média baixa. E, aliás, eu acho que ninguém se importa com essas pessoas de baixa renda. Todos sabemos que os lugares delas são nas comunidades morando em sobrados. Conceda a palavra ao padre Júlio Lancelotti. Boa noite. Sou o padre Túlio Lancelotti e os moradores e eu concordamos que o projeto de lei ajudará pessoas de baixa renda em situação de rua, pois aqueles que não têm casa terão oportunidade, pois um dos direitos humanos é direito à moradia, direito à vida. Vocês ricos, que colocam erros onde não existe, querem reformular o projeto. Vocês não têm Deus no coração, não? Sabiam que em março de 2020, mais de 6.000 famílias foram despejadas de seus lares? Ainda para piorar, mais de 90.000 famílias correm risco de serem despejadas. O número de famílias nas ruas durante a pandemia aumentou 458% em um único ano.
Para piorar, 20 mil famílias estão em habitações precárias, com o mínimo de saneamento básico. Temos que achar uma solução concreta, e com certeza não é roubando os pobres. Peço a empresas e representantes como eu que venham ajudar neste projeto de lei, entre vários outros projetos que ajudem pessoas de baixa renda e situação de Agora rua. passa a palavra ao Yuri Ackerman. Digo aqui, logo, que com o apoio dos moradores, construirem um condomínio de média e alta renda no terreno, mas oferecendo diversos benefícios para as pessoas que convivem no entorno. Temos um centro de lazer municipal logo à frente da zona de interesse, o que adiciona no meu projeto uma área comercial que aumentará a circulação de pessoas e segurança privada, dado o fato de que assaltos são muito comuns. Isso tudo criará um ambiente de convívio entre as pessoas de todas as classes sociais, já que Vila Mascote deixa claro o problema da desigualdade social no país. Além disso, não vejo sentido em construir moradias populares na área, já que as condições regionais não favorecem a população de baixa renda. Percebe-se também que a rede escolar municipal provavelmente não conseguirá atender à demanda de mais de 500 famílias, além da necessidade de deslocamento, que é outra coisa que o governo terá de financiar. Não somente, mas também temos o fato de que serão feitos parcerias público-privadas, que são contratos muito propícios a esquemas de corrupção multimilionários. E, no final, quem financia tudo isso somos nós, cidadãos, com os nossos absurdos impostos. Por favor, Liz Fuzeto. Boa noite, sou presidente da Fundo de Quintal S.A. e já afirmo que nós estamos aqui para desenvolver os meios urbanos de São Paulo. Nós sabemos do grande problema de déficit habitacional do Estado e nós vamos começar pela Mascote. A minha empresa tem 3 pilares seguidos à risca e aqui como presidente eu estou para segui-los, e que são ética, transparência e integridade. Nós temos grande importância social porque nossos trabalhos eles ajudam muitas pessoas de classe baixa e nós estamos aqui para realmente resolver esse problema. Passa a palavra a Manuela Queiroz. Olha, eu não tolero esse projeto de lei devido ao histórico de corrupção das parcerias público-privadas. Comparando preços de moradias públicas feitas pelo governo e financiadas pelo governo, os preços são de entre 20 a 30 milhões de reais. Já o preço cobrado pela empresa Fundo de Quintal S.A. é de 100 milhões de reais. Senhor Denis da Silva, por favor. Primeiramente, nego qualquer tipo de acusação de corrupção contra minha cliente Liz Fuzeto, porque ela é uma pessoa que sempre assume transparência ao comunicar informações sobre a empresa Fundo do Quintal S.A. Minha contratação é uma medida de prevenção tomada, porque prevenir é sempre melhor e menos oneroso do que remediar. E, além disso, minha cliente não fez nada de errado, não fez nenhum tipo de extorsão ou suborno e nem compactou com nenhum juiz, nenhum político nesse processo. Então, eu nego o mandato de prisão contra a minha cliente por falta de provas concretas. Para encerrarmos o debate, passa a palavra novamente para Manuela Queiroz. Acuso, então, Liz Fuzeto por tentativa de corrupção e lavagem de dinheiro. E apresento como prova essa ligação. Bragança, presta atenção, hein? Eu vou explicar o esquema do dinheiro. Você vai na Câmara dos Vereadores falar com máscara, que ele vai te passar os valores do financiamento da Caixa. Não, fechou mais. Quanto que eu peço pela grana, patroa? Pode pedir bastante grana, tá? A gente tá limpando a nossa imagem agora com a Nova Honor, ninguém vai desconfiar. Tava falando agora com o Calça Justa e ele já sabe de tudo. Uns 100 milhões no esquema que a gente ganha. É só combinar com máscara mesmo. Tranquilo, então. Eu já passo lá na segunda, já confirmo o trato. Mas quanto que eu vou ganhar em dinheiro? Ah, eu te passo 1 milhão, chefia. Então pode ser, patroa. Gostei. No vídeo, identificamos alguns apelidos usados pela Liz Fuzeto como máscara, que foi identificado como um vereador. O excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juiz Afonso Silva Rodrigues de Queiroz, manda à autoridade policial a quem este for apresentado que proceda à prisão de Liz Fuzeto, brasileira casada. Assim, Liz Fuzeto será condenada por 14 anos e 10 meses de reclusão e 160 dias multas. Agradecemos a todos e agora abriremos para a votação. Obrigada. A favor, vota sim e contra, vota não. Olá, boa noite. Eu sou Sofia Gonçalves, presidente dessa sessão parlamentar, onde iremos discutir o projeto de lei número 833 de 2021. E hoje está aqui meu secretário, Arthur. Boa noite. Vou apresentar a nossa emenda. Ela relaciona a redução de lixo hospitalar, utilizando uma nova tecnologia, por fins econômicos e ambientais.
E a justificativa é esta. Na pandemia, o lixo hospitalar aumentou de 10 a 20 vezes. Então, a máquina irá ajudar na redução de lixo hospitalar. Agora, vamos dar a voz para alguns dos voluntários, que eles vão argumentar contra e a favor em relação ao projeto de lei. Nossa primeira cidadã que irá falar será a nossa presidente da ONG do Meio Ambiente, a Juliana. Oi, meu nome é Juliana, sou presidente da ONG do Meio Ambiente. Eu sou a favor da máquina da Start Plus, pois o lixo hospitalar vem aumentando de 10 a 20 vezes durante a pandemia, de acordo com a justificativa. Eu também acho uma ideia muito boa para o meio ambiente, pois terá menos produção de lixo tóxico. Certo. Agora a palavra vai para a nossa advogada, a Luísa. Oi, sou Luísa, sou advogada e sou contra o artigo 1 do projeto de lei que fala sobre a criação da máquina Start Plus, pois esse investimento grande irá gastar muito dinheiro dos hospitais privados e do governo, até mesmo sendo um grande investimento. E até mesmo diminuindo também a quantidade de lixo hospitalar. E até mesmo eles sendo muito dinheiro, ainda vão ter gastos com reparos e instalações. E também a questão das manutenções, quem irá fazer, ou se terá alguma empresa responsável por isso. E também qual a durabilidade da máquina, se terá alguém responsável por cuidar da máquina e alguém que saiba mexer na máquina. Certo, obrigada. Agora iremos passar a palavra para o nosso cidadão Pedro. Bom, oi, meu nome é Pedro Damasceno de Almeida e eu sou a favor do projeto de lei, pois a máquina vai sim, de fato, gastar muito dinheiro, mas no futuro todo esse dinheiro vai ser compensado, já que a maioria dos hospitais privados e públicos não vão precisar gastar nada com máscaras, luvas e aventais no futuro. Essa máquina vai ser útil, principalmente durante a pandemia, já que o uso de máscaras e luvas são quase que obrigatórios. Certo. Agora a palavra vai para a nossa advogada-geral de contas do município de São Paulo. Oi, eu sou a Valentina, a advogada-geral do Tribunal de Contas de São Paulo. E eu sou contra a compra do aparelho Start Plus, porque ela vai aumentar os custos para os hospitais públicos, privados e para o governo. E se o governo arcar com esses custos, a economia do nosso país vai cair. E para ela não cair, ele vai ter que aumentar os impostos, fazendo com que a taxa de desemprego aumente e que mais pessoas tenham uma condição precária no nosso país. E que isso não vai durar só neste ano ou no próximo, e provavelmente por muitos outros, porque podem ter outras mudanças nos impostos mais importantes. E agora iremos passar a palavra para a nossa médica Maria Vitória. Eu sou Maria Vitória e eu sou médica. Eu sou a favor desse projeto, pois mesmo que os hospitais privados tenham que pagar um preço muito alto pelo Start Plus, não vai ser um prejuízo tão grande, pois quando usarem o produto, eles vão poder economizar muito. Eles não vão precisar gastar com máscara, luvas, etc. E mesmo que o governo também tenha que pagar um preço alto pelo Start Plus, esse produto vai ajudar a reduzir o lixo hospitalar, que é um lixo tóxico, que além de fazer mal para o meio ambiente, também nos prejudica, podendo causar várias doenças, como cólera, filariose e muitas outras. Certo. Agora a palavra vai para a nossa advogada, Sofia. Eu sou Sofia, deputada, e eu sou contra o projeto de lei por conta do artigo 1, que fala sobre a compra da máquina Start Plus, pois o governo e os hospitais privados vão investir muito dinheiro, podendo causar uma crise econômica no nosso país. Certo. Agora a palavra vai para a nossa geóloga, que pesquisa sobre o meio ambiente, a Mariana. Eu sou a favor do projeto de lei, porque além dele nos beneficiar na saúde e na economia, também teríamos a grande vantagem da redução da contaminação do lixo hospitalar, que está causando muitos problemas no meio ambiente, como a poluição no solo e nos lençóis freáticos, a poluição pelos gases de materiais queimados, a atração de muitos animais vetores de doenças e muitos outros problemas. E muitos resíduos de lixo hospitalar estão sendo encontrados nas praias, especificamente máscaras e luvas. E, para vocês terem uma noção, o lixo hospitalar teve um aumento de 20% durante a pandemia. Eu acho que, por mais que seja um alto custo para o governo e para os hospitais privados, também é uma grande oportunidade para melhorarmos todos ou grande parte desses problemas. E fica a questão para refletir: uma máquina que traz crise econômica ou o colapso do planeta e a extinção da humanidade? Obrigada. Agora iremos seguir com o nosso médico João. Boa noite, eu sou o médico João Guilherme e eu vim aqui para falar que eu sou contra esse projeto de lei porque eu acho que não vai ser um bom investimento e o sistema não será 100% efetivo. E a comunidade provavelmente iria rejeitar.
Como, por exemplo, você usaria a mesma máscara que 20 pessoas usaram? Muito bem. Agora a palavra vai para o Tiago. Eu sou o Thiago, médico, e eu sou a favor desse projeto porque reduz os gastos econômicos e de lixo hospitalar e diminui a poluição dos oceanos e do meio ambiente. Passo a palavra para o nosso presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo, Gabriel. Olá, eu sou o Gabriel e eu vim falar que eu sou contra, porque eu acho que as máscaras lavadas não vão ter um lugar para ser guardados após a lavagem, porque vai ter que ser um lugar muito limpo para que não haja nenhuma contaminação e nenhum vírus afete essas máscaras. E por fim, a palavra vai para o nosso médico, Gustavo. Boa noite, meu nome é Gustavo, eu sou médico. Eu sou a favor desse projeto de lei, por causa do impacto que o lixo hospitalar tem na nossa saúde quanto ao nosso ambiente. Essa máquina justamente combate esse risco, esse problema. E também vai funcionar na pandemia, né? Durante a pandemia e depois da pandemia, então é uma solução a longo prazo. E, além disso, eu duvido que a tecnologia dessa máquina aí não avance e se torne mais eficiente e barata, conforme o tempo passa. Então, acho que no final é uma boa ideia a gente investir nessa máquina e começar a comprar ela e distribuí-la assim que possível. Certo. Esse foi o final do nosso projeto de lei. Eu quero agradecer muito por vocês terem vindo aqui. E eu vou pedir para vocês não se esquecerem de votar se você é contra ou a favor do projeto de lei. Muito obrigado. Novamente, muito obrigado. Olá, boa noite. Eu sou Ian Santana, o presidente da sessão. Olá, boa noite. Eu sou Miguel Machado e estou exercendo o papel de secretário nessa sessão. O secretário agora irá ler a emenda e a justificativa, ou seja, o nosso projeto de lei. Projeto de lei número 24.782, produzido em 2021. Dispor para a redução dos resíduos sólidos domésticos, de forma sustentável ao meio ambiente. A Câmara Municipal de São Paulo decreta. Artigo 1. A criação de áreas privadas para a construção de composteiras, que serão utilizadas para a produção de adubo, posteriormente disponível ao uso pessoal e à venda, visando aplicações em hortas. Artigo 2. A separação de lixo deve ser individual, por casa ou por apartamento. E fazer-se obrigatória a desunião de resíduos de origem vegetal, restos de frutas, folhagens, legumes, etc. Em um saco à parte dos resíduos não recicláveis, resíduos de origem animal, industrial, hospitalar, etc. Artigo 3. Aquelas pessoas que contribuírem com o projeto poderão escolher entre dois benefícios. Receber a cada 5 kg de matéria orgânica R$ 1,50 ou a cada 5 kg 200 gramas de alimentos da horta beneficiadas com resíduos fornecidos e utilizados para compostagem. Artigo 4. Resíduos orgânicos não podem ir para a composteira após serem separados elementos viáveis para a compostagem, devem ter seu descarte realizado normalmente com sacos disponibilizados na rua para que os coletores de lixo possam pegar. Artigo 5. Os resíduos orgânicos coletados pelos coletores não podem ir para as composteiras. Serão levados para áreas privadas do governo para usinas, que produzirão combustíveis através da queima de lixo, a biomassa. Artigo 6. Esse artigo entra em vigor a partir da data dessa publicação. Justificativa. Queremos que esse projeto de lei seja aprovado, pois com a validação dessa lei, o projeto de coleta de finalização de descarte de lixo no município de São Paulo será reduzido e haverá benefícios que incentivarão as pessoas a participar, ajudando o meio ambiente. Agora começará um debate com os argumentos contra e a favor ao nosso projeto de lei. Eu passo a palavra para Júlia Yoshino. Olá, boa noite. Eu sou a Júlia e eu sou a favor da compostagem, pois se nós descartarmos alguns materiais orgânicos, nós conseguiremos diminuir o lixo. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 1% do lixo é reaproveitável. Então, com a compostagem, nós conseguiremos reaproveitar mais o lixo. Com a compostagem, conseguiremos ajudar nas hortas e nas plantações, pois ela acaba produzindo o adubo. A palavra agora irá para Luca Cabilho. Olá, eu sou o Luca, sou estudante da ciência e sou contra esse projeto de lei. Além de causar desordem, precisaria de voluntários para administrar essa coleta de lixo. Seguranças também, para não ocorrer risco de erros e colocarem fogo na composteira em caso de protestos. Também sou contra, pois a população brasileira não organiza o lixo direito e caso vá algum lixo não orgânico, pode comprometer a vida das minhocas e acabar matando elas.
Agora eu passo a palavra para a Sofia Caban. Prazer, Sofia, sou bióloga e acho que vai funcionar pois existe uma profissão que separa o lixo e é difícil ter um erro na separação de lixo orgânico e reciclável. A multa é como um aviso para quem não separa o lixo adequadamente, o que não é uma coisa tão complicada. Quando colocamos resíduos orgânicos na composteira, com o tempo vira adubo, o que é bom para a agricultura. Na composteira também, quando ela reduz doenças, pragas, agrotóxicos e produtos químicos. Também armazena melhor a água e nutrientes. Diminui o lixo até 50% de acordo com o Fragmac. Alexandre Riso, por favor, diga os seus argumentos. Boa noite, como foi dito, meu nome é Alexandre Riso e eu sou contra esse projeto de lei por alguns motivos. O primeiro é que a composteira gera chorume, que acaba poluindo o lençol freático. E a segunda coisa é que produz gases que com o tempo acabam corroendo a camada de ozônio. A segunda coisa é que nem todas as pessoas têm condições de levar seu lixo, por exemplo. Nem todas as pessoas têm carro. Quem tem bicicleta ou só moto não consegue levar seu lixo até o local da compostagem. Muito menos levar em transporte público, como trem ou metrô. Além de que, de vez em quando, você acaba gastando mais dinheiro para levar o lixo até o local do que receberá como recompensa. A palavra agora irá para Gabriela Fleck. Olá, eu sou a Gabriela, eu sou bióloga e eu sou a favor do projeto de lei. Eu sou a favor da composteira, pois permitem a fabricação de um excelente adubo natural e um ótimo fertilizante para nossas plantas, solos e as nossas hortas do governo. Como disseram a Belpre, as pessoas não sabem separar o lixo direito. Então, para quem não separou o lixo de acordo, irá levar uma multa. Alan Artacho, apresente seus argumentos. Boa noite, eu sou Alan Artacho e sou um deputado municipal de São Paulo. Eu sou contra o projeto de lei por conta do artigo 2, que fala para dividirmos frutas, cereais e folhas do restante do lixo orgânico. Mas um problema é que no estado de São Paulo, 40% do lixo total é reciclável, mas só 7% realmente é reciclado. Além disso, o Brasil não é um país de primeiro mundo, como a Europa, por exemplo, que tem vários países bem desenvolvidos. O Brasil não tem muita educação sobre como dividir seu lixo. Então, eu acho que essa lei não daria certo, além de que você não precisa puni-los. Agora eu lhes apresento um vídeo com o Thiago Zais e os seus argumentos. Oi, eu sou o Thiago e sou ambientalista e minha opinião é a favor. Pois, em geral, o descarte de lixo doméstico errado gera resíduos que contaminam o solo e a água, favorecem a proliferação de mosquitos, ratos, escorpiões e formações de ilhas de lixo, e também a proliferação de insetos vetores de doenças, como o Aedes aegypti, que causa dengue. E nem a metade do lixo produzido é descartado corretamente. Então eu acho que se seguirmos essas leis, podemos melhorar nossos problemas. Agora eu passo a palavra para a Maria Vitória. Olá, sou Maria Vitória, deputada federal, e eu sou contra esse projeto de lei, por conta que as pessoas teriam que viajar para poder descartar os seus lixos, e causando isso o acúmulo de lixo em suas casas. E esse acúmulo traria mosquitos, como moscas, que transmitem lepra e tuberculose, e baratas, que transmitem poliomielite e muito mais. Ou seja, isso seria preocupação para os idosos, que têm a saúde fértil, e para as crianças que ainda não tomaram todas as vacinas, mas também seria para toda a população. Sofia Souza, apresente seus argumentos. Boa noite, eu sou a Sofia e eu sou uma ativista ambiental. Hoje eu estou aqui a favor desse projeto, porque São Paulo, só com uma redução dos lixos sólidos domésticos nas ruas, já terá muitos benefícios para o solo, com o adubo natural no lugar dos resíduos em decomposição jogados fora da lei. O Brasil atualmente também já é o maior produtor de biodiesel do mundo, com 46%. Talvez, com essa lei, isso pode ir mudando e aumentando, e talvez mudar essa lei para todo o país Brasil e não só para São Paulo. A palavra agora está com Samuel Rosacker. Boa noite, eu sou Samuel, um deputado municipal. Eu sou contra esse projeto de lei por conta do artigo que fala sobre a composteira. O Brasil tem apenas 3%, eu tenho certeza, e podendo mesmo ter um alcance de 30%. Sendo assim, como o Brasil iria conseguir reciclar mais lixos, mesmo se temos pouco esse porcentagem? Acho que devíamos ser mais ágeis do que ficar simplificando as coisas. Agora eu passo a palavra para Pedro Marino. Boa noite, sou Pedro Marino, deputado estadual. As pessoas vão ter que aprender a seguir as leis, aquelas que não seguirem as leis deverão ser multadas, pois se as pessoas não seguirem as leis, a situação vai agravar e não teremos espaço para descartar o lixo. E segundo a PNUMA, a produção de lixo no mundo vai ter um aumento de 1,3 milhões
de toneladas para 2,3 milhões de toneladas por causa da gestão incorreta de resíduos sólidos. Luca Cabilho, por favor, diga o resto dos seus argumentos. Eu sou contra essa ideia da multa, pois caso a população brasileira não consiga se organizar o suficiente para distribuir o lixo, vai acabar recebendo uma multa e pode desmotivá-la a receber essa ação. Além de ser contra a ideia da multa, eu sou contra a ideia da composteira, pois a composteira libera gás metano e mesmo sendo usados nos carros, ele pode ser esgotado e poluir o planeta. O gás metano é o gás que mais contribui para o aquecimento global. Uma prova que o aquecimento global está realmente acontecendo é o derretimento das geleiras nos polos Ártico e Antártico. Em 2024, tem uma expectativa de aumentar 1,5 graus Celsius. A temperatura já aumentou 20% comparado a 1880, isso de acordo com o site da UNEP. E assim encerramos o nosso debate. Agora está aberta uma votação e que votem sim os que estão a favor do nosso projeto de lei e que votem não os que estão contra. Boa noite. Obrigado por virem. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso parlamento. Hoje iremos falar sobre o projeto de lei 28770, 2021. Dispõe sobre o acesso à tecnologia de alunos de rede pública em meio aos estudos. A justificativa da gente estar fazendo isso é que durante a pandemia, muitos alunos da rede pública ficaram sem estudar, só recebendo folhas de atividade. Então a gente quer repor essas aulas, dando a tecnologia a eles, já que eles não têm muita probabilidade de ter isso. Então parece que vocês já sabem que estamos discutindo, que iniciando nosso parlamento. Paulo Guedes, você pode começar? Boa noite. Bom, eu tenho uma má notícia para vocês, porque nas escolas nós teremos 3,7 milhões de estudantes e no mercado um tablet mais barato custa por volta de R$300. Uma internet boa para uma pessoa custa por volta de R$50 por mês. Isso vai dar no todo para 3,7 milhões de estudantes, 1 bilhão, 110 milhões e 185 milhões por mês. E o governo não tem verba para esse projeto, e para o governo ter verba, nós teremos que aumentar impostos de classe mais altas e também teríamos que abrir mão de outros projetos. Senhor Bololô, você pode falar? Nós temos 3,5 bilhões de reais para a verba. Então, verba não é um problema. Outra coisa, de acordo com o primeiro artigo, nós faríamos acordos com empresas para que eles pudessem fornecer tablets eletrônicos por um preço mais acessível. Andréa Mackenzie. Meu nome é Andréa Mackenzie, sou organizadora-geral da ONG TEEPP, que significa Tecnologias em Escolas Públicas e Privadas, e eu gostaria de questionar alguns aspectos relacionados com o acompanhamento escolar em casa, já que muitos alunos vivem em condições precárias como essa. Não possuem nenhuma mesa sequer para realizar os deveres de casa. Então, como esperamos ter um investimento tão grande nas escolas se muitos alunos vivem em condições assim? Também gostaria de questionar o fato de termos mais de 69,5 milhões de jovens com mais de 5 anos, segundo o IBGE, que não completaram o ensino médio. Como vocês planejam resolver isso? Muitos deles também abandonam os estudos por conta de questões financeiras em casa. Como vocês planejam resolver esse problema? Júlia. E por isso mesmo que a escola irá disponibilizar recursos, materiais de estudo e apoio para alunos levarem para casa, como diz o artigo 4. Até porque o nosso projeto de lei apoia a distribuição e a disponibilização de recursos para alunos necessitados. Em relação aos 48% dos alunos, dito pela Unesco, que não conseguem estudar em casa, não cabe a nós mudarmos cada casa. O abandono escolar acontece quando os alunos deixam de ir para a escola. E segundo a diretora do OPAS, a cada dia que os alunos deixam de ir presencialmente, a maior probabilidade deles desistirem e nunca mais voltarem à escola. Leonardo. Olá, meu nome é Leonardo Sar e sou jornalista. Na minha opinião, ir para a escola só provocaria mais mortes e casos de Covid. Também não tem como saber se a escola está 100% respeitando todos os protocolos em relação ao Covid. Isso poderia causar consequências, como eu já disse, casos e mortes e, quem sabe, talvez uma terceira onda. Também, essa terceira onda poderia ser um pico mais alto ainda do que a gente já teve no começo do ano na nossa segunda onda. Quando essa segunda onda teve, foi provocada por gente não respeitando protocolos. E em escolas também não tem como saber se inspetores e até professores não estão respeitando os protocolos, o que, além de não estar sendo bom exemplo para alunos,
eles também podem transmitir o vírus para eles, mesmo se estiverem com as 2 doses da vacina. Maria Luísa. É confirmado que a contaminação de crianças e adolescentes é muito menor que a de adultos em relação ao Covid-19. Segundo o CNN, aproximadamente 1.000 crianças e adolescentes morreram desde o começo da pandemia no Brasil até agora. De acordo com o Instituto Butantan, aproximadamente 25 crianças morreram desde março de 2020 até fevereiro de 2021. E não ir para a escola é fora de cogitação, pois mais de 8,7 milhões de alunos não tiveram acesso a nenhum tipo de atividade remota devido à falta de internet em suas casas. Ou seja, esses alunos dependem das aulas presenciais para conseguirem estudar. Além do mais, não sabemos se uma terceira onda acontecerá mesmo. Portanto, não podemos nos deixar levar pelo risco, que sempre existirá. E também, como diz o artigo 3, faremos um acordo com o Ministério da Saúde para que possamos disponibilizar higienização para as escolas e para os alunos, como máscara, álcool em gel e distanciamento social. Sério, você gostaria de falar? Boa noite a todos e a todas. Eu sou uma estudante da Escola Castro Alves e hoje eu vou falar um pouco da minha experiência como aluna na pandemia. Nesse período, eu tive muitos problemas para acessar as aulas, como falta de professores nas aulas, falta de eletrônicos para o acesso e problemas financeiros. Muitas vezes eu deixei de aprender por esses aspectos, e é horrível que muitas crianças também passam por isso. Eu realmente não acho que a tecnologia seria a melhor solução, até porque, de acordo com a MEC, em 2020, só 6,6% das escolas públicas fornecem internet e Wi-Fi aos alunos. Aliás, o que adianta dar eletrônicos para os alunos das escolas públicas se eles não têm internet para utilizá-los? Roberta. Olá, sou Roberta Mendes, diretora da Escola Castro Alves Rede Pública. Sobre a questão dos eletrônicos, 40% dos alunos utilizaram computadores móveis, computadores portáteis, tablets ou celulares para o acesso. Mas 60% dos alunos não utilizaram nenhum recurso, ou seja, não acessaram as aulas. E de acordo com a pesquisa Undime sobre volta às aulas, 25% dos alunos da região norte do país não possuíram nenhuma atividade para realizá-la, muito menos condições, como podemos observar nesse gráfico. Então, para resolver isso, propomos um acordo com empresas de tablets, celulares e internets que irão fornecer dispositivos e rede Wi-Fi para os alunos que não têm condição, sem fazer uma diferença significativa nos impostos. Roberto Carlos. Olá, boa noite. Eu sou o Roberto Carlos e hoje eu mostrarei algumas estatísticas para vocês. Como podemos ver, aproximadamente 150 milhões de brasileiros, dos 150 milhões, 99% tem como maior fonte de acesso à internet o celular. Mas mesmo com esse grande número, 40 milhões dos brasileiros não têm o mesmo. Então, não seria bom o investimento de eletrônicos para as aulas aqui no Brasil, porque vocês realmente acham que os eletrônicos seriam usados para pesquisas ao invés de redes sociais ou jogos no meio da aula? Bom, acho que todos aqui podemos concordar que durante os anos de 2020 e 2021, nós só tivemos acesso a aulas, cursos e professores graças a essa tecnologia. A internet nos permite conhecer várias pessoas, desenvolver novos gostos e habilidades. Claro, isso pode ser e realmente é muito perigoso, além de poder distraí-los durante as aulas. Mas nós fizemos algumas pesquisas e descobrimos que, de acordo com o Mobile Times, 89% de adolescentes e crianças são usuários desses recursos. Então, vocês realmente acham que é possível isolá-las desses dispositivos? Carmen. Boa noite a todos, sou Carmen Mendes, advogada da ONG da senhorita Andrea Mackenzie, e gostaria de apontar algumas falhas no projeto de lei número 28770/2021. Primeiramente, haverá manutenção regular desses aparelhos? Se não houver, do que adianta em primeiro lugar investir nesse projeto? Como já foi dito antes, haverá um grande gasto em computadores, redes Wi-Fi, software, a manutenção, uma nova instalação de fiação para as escolas conseguirem aguentar todos esses computadores, e ainda por cima, um auxílio para as pessoas que frequentam essas escolas conseguirem saber como usar esses aparelhos. E agora lhes pergunto, vale a pena gastar 3,5 bilhões de reais em um único projeto, que inicialmente abrange somente o estado de São Paulo? Caso não saibam, somente 2,49% dos impostos que pagamos vai para a área da educação. Fazendo uma média, vamos imaginar que cada brasileiro paga R$ 675 por mês de impostos. Desse valor, somente R$ 95 vão para a área de educação. Podemos perceber que a verba é muito escassa, não? E agora, querer usar uma grande parte dessa verba, mais grande mesmo, em um único projeto, que será esquecido, assim como muitos outros, é uma coisa incoerente, pois nessas escolas não há nem estrutura básica para suportar esse projeto. Não há lousas. Existem carteiras, mas elas funcionam? E aqui nessa escola, como estão as paredes?
Vocês conseguem ver alguma tomada? A janela. As salas também não são organizadas e os banheiros não funcionam. A tecnologia será o nosso futuro, mas antes de investir nela, devemos resolver os problemas já existentes na educação para depois poder inová-la. Arthur Lira. Olá, sou Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E como podemos ver no gráfico na tabela, cerca de 0,1758% dos impostos vão para a ciência e tecnologia, que eu posso considerar como pouquíssimo dinheiro. Agora, respondendo ao que a advogada Carmen havia dito, a verba não engloba só o estado de São Paulo, mas sim o Brasil inteiro. Portanto, não é injusto os impostos irem para a ciência e tecnologia. Como, por exemplo, quando você precisa buscar alguma informação, ao invés de vasculhar uma enciclopédia inteira, você consegue em poucos segundos ir na internet e pesquisar rapidamente o que você precisa. E eu acredito que, investindo nesse projeto de lei, nós possamos aprimorar o sistema educacional dos alunos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Alguém tem algo a acrescentar? Então agora eu declaro nosso parlamento encerrado. E vamos iniciar uma votação. Se você concorda com o projeto de lei, vote sim. Se você não concorda com o projeto, vote não. Repetindo, se você concorda com o projeto, vote sim. Se você não concorda, vote não. Nossa sessão está encerrada. Boa noite a todos. Eu sou o presidente Arthur Sabino e estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo no dia 28/10/2021 para a discussão do projeto de lei número 3.678. Iniciaremos lendo a ementa e a justificativa do nosso projeto de lei. E para isso passarei a palavra ao meu secretário, Vitor Binó. Boa noite. A ementa do nosso projeto de lei dispõe sobre a redução da disparidade entre alunos de escolas públicas e privadas. E como justificativa temos que, através desse projeto de lei, altere-se a Constituição brasileira de acordo com a desigualdade entre instituições educacionais públicas e privadas. Então, para combater a atual situação do país em relação à educação popular brasileira, foi feito um conjunto de leis onde foram criadas soluções aos problemas existentes na nossa pátria, a favor de uma melhora ao sistema de ensino nacional. Agora eu passo a palavra ao professor da escola pública, senhor Freitas. Boa noite, eu sou a favor do projeto de lei, porque hoje em dia quase 2 milhões de menores de idade têm que trabalhar e deixar a escola em segundo plano, ou até às vezes desistir da escola, porque eles têm dificuldade em casa. Essa dificuldade financeira acontece porque as famílias de periferia são maiores, tendo média de 2,7 filhos, enquanto a média no Brasil é de 1,9 filhos. Além disso, a média salarial é de R$ 3.330, resultando em uma média de R$ 550 per capita. Agora eu passo a palavra ao nosso jornalista, senhor Reis. Boa noite, eu sou contra o projeto de lei. E, segundo o INEP, a rede pública possui um total de 45 milhões de alunos. E, de acordo com o CVC, que é um instituto que comercializa cestas básicas, uma cesta básica simples está custando em torno de R$ 44. Ou seja, se multiplicarmos 44 por 45 milhões, obtemos o resultado de R$ 1.980 bilhões. Porém, vamos dividir o número de alunos ao meio, dando o total de 23 milhões, pois o artigo só favorece metade dos alunos, que possuem determinadas faltas. Então, se multiplicarmos 23 milhões por R$ 44, obtemos o resultado de R$ 1.012 bilhões. Nisso, consequentemente, pode ocorrer aumento dos impostos e também discórdia entre a população. Agora chamarei o funcionário da Secretaria de Educação, o senhor Juliano. Boa noite, meu nome é Henrique, sou contra o projeto de lei do artigo 2 e, primeiramente, sobre a disponibilidade. Há uma clara diferença entre os alunos da faculdade pública, privada e das escolas públicas. E, segundo, sobre a capacidade dos alunos, eu não acho uma boa ideia que os alunos da faculdade que ainda não estão preparados deem aula. E eu desejo uma mudança do artigo. Os alunos, antes de darem aula, eles aprendam e juntem experiência para mestrarem propriamente. Muito bom. Agora passo a palavra para a nossa professora de faculdade pública, senhora Corrêa. Bom, eu sou a favor do projeto de lei e eu vou falar sobre o artigo 2, que dispõe da parceria entre professores de escola pública e professores de faculdade pública.
Isso seria favorável, porque eles compartilhariam tanto uma ajuda entre si, tanto com os alunos. Também não podemos evitar de falar sobre que a maioria dos alunos que são da classe baixa, que é a menos favorecida, largam a escola para poder trabalhar e ajudar a família com o sustento. A carga horária semanal de um estágio, 30 horas semanais. São 5 horas por dia, mais ou menos, que podem ser cumpridas de manhã, de tarde ou de noite. E, se eles fizerem escola de manhã, eles podem continuar estudando de tarde e de noite fazer o estágio. E, se eles estudarem de tarde, eles podem fazer o estágio de manhã, estudar à tarde e continuar o estudo de noite. Com isso, a gente teria alunos mais bem-sucedidos no futuro. Muito obrigado pela argumentação, senhores. Agora, prosseguindo, eu passarei a palavra à nossa chefe da Assessoria de Educação Básica, senhora Magalhães. Boa noite, meu nome é Gabriela Magalhães e eu sou a favor do projeto de lei. E eu vou falar um pouco sobre o artigo 3, que estabelece a criação de um fundo por parte do governo que será direcionado à organização de um estudo do meio anual para cada série de cada escola pública. Por isso, eu me baseei em um artigo sobre aulas interativas e variadas, feito pela jornalista Letícia Bessa. Nesse artigo, ela fala que esses estudos do meio proporcionarão aos alunos de escolas públicas a oportunidade de entrar em contato com a cultura. Isso lhes ajudaria a desenvolver sua criatividade e conhecimento. Além disso, a jornalista também explicou que a variedade nas formas de ensino ajudam os alunos a terem mais vontade e atenção ao estudar. Por isso, tirar eles da sala de aula e levar eles a um museu, por exemplo, seria uma ótima opção. Muito obrigada. Muito bom. Agora passa a palavra para a nossa curadora de museu, senhora Rosário. Olá, eu sou a Beatriz Dias Rosário e, senhora Magalhães, primeiramente, seu argumento é baseado num artigo de opinião, não tem dados propriamente citados. Eu sou contra o artigo 3, porque a educação é a instituição que mais recebe verba do orçamento federal. De acordo com a CIOP, são 2,49% desse valor. Outras instituições muito importantes, como segurança e saneamento, recebem menos da metade de 1%. E esse artigo, que tem a funcionalidade de fazer jovens carentes ter o acesso à cultura, a gente já tem isso. Um exemplo bem claro são os museus, que alguns dias são abertos ao público. Mas por que os jovens não vão? Simplesmente não tem incentivo. E lendo esse projeto de lei, não há uma melhora na condição trabalhista dos professores que devem incentivar o conhecimento culto. A cultura só recebe 0,02% do orçamento federal, que dá um total de 3,535 trilhões de reais. O que eu proponho que o dinheiro usado nesse artigo seja usado para melhorar na condição trabalhista dos professores e na cultura. Obrigado, senhoras. Agora, seguindo com o nosso planejamento, passo a palavra para a nossa assessora, senhora Chaine. Boa noite a todos. Eu sou a favor ao projeto de lei e, como diz o artigo 4, a nossa ideia é disponibilizar uma carteirinha de estudante para alunos de escolas públicas com a verba de R$100 por estudante. Sendo assim, a função de cada responsável achar outra fonte de renda para futuras necessidades. Essa carteirinha ela também será útil para meios de entretenimento e transportes públicos, que, de acordo com uma pesquisa feita pelo IPA, 44,3% dos brasileiros utilizam transportes públicos, o que nos leva a pensar que, sim, é extremamente necessário o uso desse recurso. Meios de entretenimento também serão levados em consideração, apesar que muitos lugares como cinemas, parques de diversões, museus, costumam dar desconto do valor se você é estudante e possui essa carteirinha como comprovação, o que seria ideal para alunos de escolas públicas. Agora eu passo a palavra ao nosso historiador da educação, senhor Geller. Sou contra o projeto de lei, porque, primeiramente, para conseguir esses R$100 na carteirinha, as pessoas precisarão aumentar os impostos. E isso você está tirando dinheiro do povo e dando para o povo, só que você está dando menos do que eles estão pagando de impostos. Essa pessoa com R$100, ela pode gastar em ideais que não foram criados, que nós criamos. E qual seria a segurança para não gastar em outras coisas? Como irão fazer um limite de gastos? Porcentagem do dinheiro dos impostos usado para a educação são 2,49%, que isso é muito pouco. Vão ter que aumentar os impostos. Ou ganhar de outro lugar, só que não sabemos de onde. Isso vai gerar muito dinheiro, pois temos 45 milhões de alunos na rede pública. E se dermos para todos, vamos gastar 4 bilhões e meio de reais. Mesmo se dermos a 15 milhões de pessoas,
Vamos gastar 1,5 bilhão. Isso é muito dinheiro. Muito bom. Nesse momento, passaria a palavra à nossa prefeita, senhora Moraes. Boa noite. Então, senhor Zeppelini, caso o senhor tivesse um período menstrual que o senhor não tenha, nunca terá, pois o senhor é um homem, você preferia usar folhas dessa revista ou você preferia usar esse absorvente? Boa noite a todos, sou o ministro da Saúde, Murilo, e respondendo sua pergunta, senhorita Moraes, eu claramente preferia utilizar os absorventes. Então, o senhor pode me dizer por que o senhor é contra o artigo 5 do projeto de lei? O motivo de eu ser contra o artigo 5 do projeto de lei é bem simples. Eu acredito que nós não temos a questão monetária. E, além disso, como que essa distribuição de absorventes será feita? Quais garotas vão receber e quais não vão receber? E, além disso, como que você garante a qualidade dos absorventes? 1 em cada 4 jovens já faltou à escola por falta de absorvente em seu período menstrual. O financiamento seria feito pelo SUS e pelo Fundo Penitenciário. O SUS, que o senhor, por exemplo, já paga, todos nós aqui já pagamos. E a distribuição seria feita assim como é feita a distribuição de camisinhas, só que seria feita somente para mulheres de renda baixa e também seria distribuída em escolas públicas. E sobre a qualidade do produto, a gente não tem nem marcas o suficiente de absorventes para isso. Ou seja, todos eles têm a mesma média de qualidade. Então, isso não faria muita diferença. A pobreza menstrual no Brasil é algo completamente notável e absurdo. Então, eu acho que a conclusão que a gente chega aqui é que não é por falta de dinheiro, muito menos de inteligência, e sim por falta de caráter e humanidade mesmo da sua parte e da parte de todos os outros brasileiros que também são contra esse projeto. Ótima argumentação. Agora a palavra será passada ao nosso funcionário do PISA, senhor Sampaio. Oi, eu sou Lua Sampaio, sou um agente do PISA, e no artigo 6 é dito que nós iremos dispor do fornecimento de materiais de estudo para escolas públicas, tais como livros didáticos e apostilas. Mas um livro didático no Brasil custa em torno de R$ 125. R$ 125 para 6 matérias obrigatórias: língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências e língua estrangeira. Considerando uma média, daria em torno de R$ 750 por aluno. E na escola pública existem em torno de 44 milhões de alunos. Então, fazendo uma média, daria em torno de 33 bilhões 750 mil reais investidos nesse projeto. E fica a pergunta: de onde viria esse dinheiro? Do povo, aumentando os impostos e cobrando taxas para cobrir esse projeto. Esse dinheiro poderia ser claramente usado para saúde e alimentação, pois sem saúde não há estudo. Agora deixo vocês com alguns dados do PISA, da minha empresa, relacionados a isso. Então, por exemplo, as provas do PISA em matemática do Brasil, ele ficou em 70º lugar. Aqui é o Brasil em outra média. Ainda existem muitos outros, mas esses são só alguns exemplos. Obrigado. Agora eu passo a palavra para a nossa jornalista, senhora Parisi. Olá, boa noite, eu sou a jornalista Luísa Parisi e eu sou a favor do projeto de lei do artigo 6. De acordo com o estudo, aproximadamente 70 mil diretores e 580 mil professores reclamam da falta de livros didáticos, porque isso acaba resultando a eles não conseguirem terminar de explicar certos conteúdos para os alunos. Alunos também reclamam que eles precisam fazer as lições correndo na sala, porque os próprios livros que a escola fornecem não podem ser levados para casa. Esse fornecimento de livros didáticos irá ajudar muito o currículo de alunos e na vida escolar deles, porque vão dar aulas com mais qualidades e mais dinâmicas. Muito obrigado. Se você é a favor do projeto de lei número 3.678, vote sim. E se você não é a favor, vote não. Obrigado. Encerramos o debate por aqui. Obrigado pela presença.